Depois de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e um panorama sobre os desafios do continente africano para a construção estatal e do seu desenvolvimento, no terceiro bloco, na terceira aula, nós vamos falar um pouquinho dos processos de integração e seus desafios. O primeiro aspecto importantíssimo a ser considerado é que frequentemente se estabelece o modelo da União Europeia como o único caminho possível para uma integração regional, para a formação de um bloco. E esse caminho está baseado naquele esquema: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e depois uma eventual integração monetária. Entretanto, esse é o caminho da União Europeia e percebê-lo como único caminho não corresponde à diversidade do desenvolvimento e das trajetórias histórico-geográficas dos diversos países e diversos continentes. Por exemplo, a Organização para a Cooperação de Xangai começou seu bem-sucedido processo de integração a partir da dimensão securitária e do combate ao terrorismo, ao separatismo e ao fundamentalismo, e a partir de então tem avançado para as outras esferas. E obviamente a trajetória de integração da África tem que obedecer às características e às particularidades dessas regiões e desse continente que é gigantesco, com 54 países. Agora, se os anos 90 foi uma trajetória de neoliberalismo, de regressão socioeconômica, de expansão de doenças e de grandes fragilidades político-institucionais na África, a gente pode dizer que o século XXI tem sido conhecido, e com uma boa dose de razão, de um século ou período de renascimento africano. E esse renascimento africano decorre de uma série de fatores. O primeiro deles é que, se nós olharmos em perspectiva, a maior parte dos países se estabilizou politicamente. Segundo, os processos de integração regional têm avançado numa velocidade bastante significativa, sobretudo considerando o seu ponto de partida. E terceiro, e mais importante, o continente africano, que havia sido marginalizado no processo de globalização nos anos 90, passa a ter agora a saudável concorrência de outros países emergentes, sobretudo China, Índia e até então o Brasil, sobretudo durante o governo Lula. Ou seja, esses novos países emergentes representam possibilidades de barganha, de estabelecimento de cooperação sul-sul e, sobretudo, um meio para escapar à dependência exclusiva das ex-metrópoles ou então da superpotência, os Estados Unidos. Nesse sentido, cabe historicizar e abordar a evolução e as transformações do processo de integração no continente africano. A sua base, o seu ponto de partida, sem sombra de dúvida, é a Organização da Unidade Africana, criada em 1963, no contexto do processo de descolonização. Se nós entrarmos no site, nós vamos ver que várias medidas, acordos e tratados foram feitos, mas obviamente avançando com uma certa lentidão e um certo sobressalto, porque todos os países eram recém-descolonizados e tinham preocupações domésticas que se sobrepunham às possibilidades e os desafios de integração regional e ou continental. Em 2002, não por acaso, abre o renascimento africano no século XXI, a Organização da Unidade Africana se transforma em União Africana. Pode-se dizer que há um salto de qualidade na organização, mas essa organização ela logo começa a desenvolver políticas importantes. A primeira delas é o NEPAD, que é percebido como uma espécie de vertente econômica da União Africana. Recomendo aos alunos que entrem no site do NEPAD, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, mas ali vocês vão ver uma quantidade incrível de programas de desenvolvimento em vários setores e que são utilizados para a cooperação e o desenvolvimento regional no continente africano. Hoje em dia, a União Africana possui mecanismos de financiamento, bancos e fundos próprios, possui uma espécie de conselho de segurança continental e, mais do que isso,
Antes a África, que era apenas objeto de intervenção de potências estrangeiras, agora passa a ter ela própria as suas missões capazes de estabilizar e de criar mecanismos de pacificação de alguns conflitos regionais no continente africano. Isto é, ela chama para si a responsabilidade política e diplomática na resolução de alguns conflitos no continente. Outro elemento importantíssimo, um documento que eu recomendo que vocês olhem, estará presente no PowerPoint da disciplina, é a assim chamada Agenda 2063, uma data simbólica que remete ou remeteria aos 100 anos de criação da Organização da Unidade Africana. Eu deixei o link aqui no PowerPoint e sugiro que vocês entrem para conhecer esse documento que, além de tecer um diagnóstico do processo de integração, historicizando ele, define as linhas gerais de atuação e os planos de meta da organização. O NEPAD, que foi criado em 2001, ele logo em seguida é acoplado à União Africana e se transforma então no seu braço econômico. Ele tem 4 grandes eixos de atuação: o desenvolvimento de capital humano, portanto, educação, treinamento, qualificação da mão de obra. O segundo, que é voltado à industrialização, inovação e desenvolvimento. O terceiro, que é voltado à infraestrutura e integração física do continente. E o quarto, que é para lidar com os recursos naturais e alimentares, energéticos, riquezas propriamente do continente. Tá? Eu coloquei aqui também à disposição de vocês o link do NEPAD com os seus programas relacionados a cada um desses 4 eixos, para que vocês possam dar uma olhada e se familiarizar com as principais políticas públicas de cooperação, desenvolvimento e integração que vem sendo desenvolvida pela NEPAD no âmbito da União Africana. Se a União Africana é, digamos assim, o grande guarda-chuva do processo de integração na África, existem processos de integração subregionais, né? O mais importante deles, sem sombra de dúvida, é a SADC, que foi criada em 1992 e é originária da SADCC, que foi criada em 1980 no sul da África, envolvendo os países da linha de frente, ou seja, os países progressistas, que faziam um contraponto à África do Sul do apartheid. Tanto é verdade que a África do Sul só entra em 1994 na nova SADC, a partir do momento do fim do regime racista e a partir da emergência do governo do CNA. A SADC tem 20 países atualmente e 280 milhões de pessoas. É um grande mercado, e se vocês olharem também o plano de desenvolvimento da SADC, no próprio site, eu também disponibilizei aqui o link, vocês vão ver que ele está razoavelmente estruturado e, obviamente, a SADC é nucleada pela África do Sul, que é a economia mais importante, que serve de, digamos assim, polo de radiação de desenvolvimento, liderança político, diplomática, o fiador financeiro e político desse processo de integração. Eu também coloquei à disposição de vocês um quadro do tempo que mostra as primeiras conversações para a criação da SADC e depois todas as medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo, de 1975, que são as primeiras conversações, até 2015 aqui, com alguns dos principais planos. Eu também disponibilizei aqui um mapa com 16 megaprojetos do NEPAD para a transformação do continente africano, dizendo exatamente em quais setores, em quais países, valores. É interessante, gostaria que vocês olhassem com um pouquinho de cuidado, porque dá um pouco a dimensão do planejamento dos esforços de desenvolvimento e de integração regional na África. Já se encaminhando aqui mais para o final, eu também coloquei um mapa e um esquema que aparecem todos os processos de integração regional na África. São vários, eu gostaria aqui rapidamente de destacar alguns.
A SACU, que é a União Aduaneira da África Austral, que talvez é considerada uma das mais antigas União Aduaneira, tem origem na colonização britânica ainda, no final do século XIX, e que envolve, obviamente, ali República da África do Sul, Botsuana, Lesoto, Suazilândia, né? Foi relançada em 69. Nós temos a UMA, que é a União do Maghreb Árabe, criada em 89. Ela tem sido uma organização pouco funcional, em grande medida em função do conflito no Saara, ocupado pelo Marrocos. Nós temos a ECAS, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, criada em 81, cuja moeda é o franco e tem uma grande ascendência de Paris sobre esse processo de integração. E nós temos ainda a ECOWAS, né, ou Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Esses são alguns dos mais importantes processos. Eu fiz questão de colocar mapas e esquemas que listem todos. E, obviamente, a África possui muitos desafios no processo de integração. Isso se deve ao fato da maior parte das economias serem primárias, né? E, consequentemente, isso diminui a possibilidade de complementaridade. Só para termos um exemplo, cerca de 70% do comércio europeu é intra-europeu, enquanto na África deve ficar em torno de 10%, né? Porque não há essa complementaridade entre produtos industriais e produtos primários. Em suma, a África adentra no século XXI, primeiro, num notável renascimento econômico, político e integrativo, e se depara aí com a ascensão de novas economias emergentes, sobretudo China e Índia, né? E agora pode fazer parte ainda, sobretudo o chifre da África, se conectar à nova Rota da Seda, né? E se integrar de maneira produtiva a grandes circuitos comerciais, enquanto vai estruturando sua infraestrutura e suas políticas de desenvolvimento. Sem sombra de dúvida, a China e demais países emergentes representam uma possibilidade de barganha, de negociação e de inserção mais ativa da África. Não sem desafio, sem contradição, mas sim é uma importante janela de oportunidade para os países africanos.